paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente reunidos, graças a Deus, para levarmos até os nossos irmãos em Cristo e todos aqueles que tiverem ouvidos para ouvirem. Jesus disse: leva a palavra, o Evangelho, a todos aqueles que têm ouvidos para ouvirem, sem distinção, não é? Porque a determinação é de Deus. Nós vamos continuarmos no capítulo 2 da carta de Paulo à Igreja de Cristo que estava em Filipos. Estudos bíblicos, o título do nosso ministério, não é? Estudos bíblicos em famílias. Maria de Lourdes dos Santos. Nós vamos ler Filipenses 2, de 19 a 30. Com a ajuda de Deus e do Espírito Santo de Deus que está aqui no nosso espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao chegar no céu, mandou o Espírito Santo como Ele prometeu, para que Ele ficasse conosco para sempre. Nós somos os novos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, nós lemos o mais recente. O título foi O Desenvolvimento da Salvação. E hoje nós vamos ler Paulo e seus companheiros Timóteo e Epafrodito. É um nome meio estranho, mas é bonito. Nós vamos começar, meus amados irmãos, e vamos dando as explicações. Eu espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Veja, meus irmãos, a unidade da Igreja de Cristo. Os irmãos interessados pela situação dos outros irmãos. Né? Quer dizer que nós precisamos viver sempre em comunhão com os irmãos, sabermos como está as condições deles, financeira, de saúde, a fé se está viva, né? Se eles estão animados, se tem alguma divergência entre eles, tudo isso. Sim. Eu espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Paulo não queria entregar a qualquer pessoa, não é? O serviço do Evangelho. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Olhe, a pessoa não deve confiar em qualquer pessoa, não é? Deve observar, deve seguir, ver como é que ele está dando o testemunho dele, não é? Tanto no meio da igreja como fora da igreja, não é? Agora, e conheceis o seu caráter provado. Sim, vosso interesse. Agora, o 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, né, interesse próprio, não o que é de Cristo Jesus. Olhe. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, agora ele está falando em Timóteo, e conheceis o seu caráter provado, que
que ele ia mandar Timóteo para ficar com eles. Estava falando sobre Timóteo também. Pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho ao Pai, com toda sinceridade. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido, estou certo no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, operador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Vejo que eles estavam sempre unidos. Visto que tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. No caso, Epafrodito adoeceu, né? Aí todos ficaram preocupados. Com efeito, adoeceu mortalmente. Quer dizer que ele ficou entre a vida e a morte. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor Jesus Cristo. Olhe, Paulo não falava em nenhuma senhora e nem outro nome de nenhum senhor. Senhores com letra minúscula, porque maiúsculo só o Senhor Jesus Cristo. Viu? Olhe. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Eu vou reler esse que eu comecei e não terminei. Recebei-o, pois, no Senhor Jesus Cristo, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Viu? Epafrodito, e sem dúvida, Timóteo, não é? Eram as pessoas, entre as outras, que mais davam bom testemunho. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Não é fácil, meu irmão. O caminho é estreito, mas Deus dá o escape, não é a todos nós. Vamos enfrentar as situações que ainda vão nos aparecer, né? Nós estamos no tempo do fim, no começo do fim. Então, estamos aguardando o que poderá nos acontecer, não é? Nós lutaremos sempre a favor do nome santo de Jesus, como único Senhor, único Salvador, único mediador entre nós e Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus só, né? 3 em 1, é um Deus triuno, não tem 3 tronos lá no céu, tem um só trono. Então, que Deus seja louvado no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos cantar um hino para honra, louvor e glória ao nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. É de um cantor desconhecido, mas eu amo as letras, amo a voz dele. A doutrina do Senhor é a fé e o amor. Sim, Cristo não fez milagres para exibição. Acautelai-vos, pois, com os falsos profetas. Disso as profecias já nos trouxe a previsão. Abri as vossas portas, deixai Cristo entrar,
Só Jesus, o Mestre, poderá nos libertar. Abri as vossas portas, deixai Cristo entrar. Pedi a Deus por Cristo e Ele vos libertará. O Senhor nos advertiu do grande perigo, com os falsos profetas que haveriam de chegar. Curas milagrosas que não vêm de Cristo são miraculosas, mas só fazem condenar. Abri as vossas portas, deixai Cristo entrar. Só Jesus, o Mestre, poderá nos levantar. Abri as vossas portas, deixai Cristo entrar. Segui a Deus por Cristo e Ele vos libertará. Amém, Senhor Jesus. Que a graça de Deus, salvação imerecida, nada fizemos para merecer. Foi gratuitamente que Jesus se entregou por nós. O preço foi a vida dele, com todo aquele sofrimento. Mas valeu a pena, nós reconhecemos. E damos graças a Deus. Nós não merecíamos nenhum favor de Deus, porque nós nem o conhecíamos como Deus. Nós tínhamos o nosso espírito morto para Deus. A vida material servindo aos ídolos, às imagens mortas, ao satanismo, sem sabermos que estávamos causando a ira de Deus. Mas Deus já tinha prometido ao nosso pai Abraão que ia nos livrar de todos os males, através do sangue do Cordeiro, que foi morto, prometido por Deus desde antes da criação do mundo, como também desde antes da criação do mundo, Deus escreveu os nomes de todos aqueles que iriam ser salvos, que iriam crer em Jesus para a salvação. E aqueles que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, são estes que vão receber o sinal da besta, que é a cruz na testa, a cruz que ele chama de santa, o madeiro maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus estava ali como um maldito, mas sem nunca ter cometido pecado, mas padeceu por nós. E Abraão ia sacrificar o filho dele, já tipificando o Cordeiro Divino do futuro, né, da nova aliança. Mas Deus mandou o anjo, na hora que Abraão ia mostrar a Deus que ele era sincero, que ele era fiel, ele creu, disse: nem que Deus está me pedindo o meu filho como teste, né, como prova da minha fé. Mas ainda que Deus tire a vida do meu filho no lugar do cordeiro, o cordeiro material, né, ele me dará o meu filho de volta. Que era o filho da promessa, não podia ter um fim dessa forma, não é? E foi o que aconteceu. Na hora que Abraão mandou o menino se deitar sobre as pedras que era o altar, e Abraão levantou o cutelo, né, para tirar a vida do menino, com aquela fé que Deus não iria deixar o menino morrer, e se morresse ele daria a ressurreição a ele. Aí ouviu a voz de Deus através do anjo, dizendo: não faças mal ao menino, eis aqui o cordeiro para o sacrifício. Aí quando Abraão deu graças a Deus, aí mandou o menino se levantar. Quando ele olhou, estava o cordeiro lá, entrançadinho lá, como uns cipós lá numa árvore. Aí ele foi buscar o cordeiro, sacrificou no lugar do menino. Já era sombra do Cordeiro Divino, Jesus Cristo, nosso Senhor, que desde o Velho Testamento, que nós ficamos sabendo, o preço da nossa salvação.
sua vida do Filho de Deus, o próprio Deus. Em Espírito Santo, não é? Penetrou naquela virgem que foi escolhida por Deus, preservada. Ela era casada, desposada com José, carpinteiro. Mas que Deus preparou eles de um jeito que eles não tinham se tocado intimamente, como marido e mulher. Ele conservou a virgindade de Maria até ela ter Jesus. Quando ela teve Jesus, já ali ela já perdeu a virgindade, porque ela teve ele normalmente. Né? Como eu tive 4 filhas e tantas outras mães que tiveram filhos de parto normal, não é? Maria ficou da forma que nós ficamos, sendo ela serva do Senhor Jesus, que nasceu para o serviço de Deus. E ela sabia disso. Ela reconheceu quando o anjo falou para ela: você vai ser, no seu ventre vai ser gerado o Filho de Deus. E ela já sabia, né, que ela era israelita, ela já sabia dessa promessa, desde os tempos passados, dos pais, dos avós dela, tudo, né? Aí ela disse: mas como? Se eu ainda não conheço o varão, eu me casei, mas continuo virgem. Ele disse: o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descerá sobre ti. Deus Pai, Deus Filho, no Espírito Santo, olha, 3 em um só. Os 3 participaram da criação do mundo, da nossa salvação, de tudo. Eles estão sempre unidos. O Espírito Santo de Deus descerá sobre ti e tu ficarás grávida. Darás à luz a um menino e porás o nome dele Jesus, o Cristo de Deus, que significa o Salvador. Entende? E assim foi feito. José ainda quis se separar dela, né? Eram casados, viviam na mesma casa. Ele queria se separar dela porque ele conheceu, acho que ela passou uns 3 meses sem falar nada para ele. Talvez ela achou que ele seria incapaz de acreditar, não é? O menino nascer assim sem toque humano, se ser gerado. Aí talvez ela cismou de que ele não chegasse a crer, mas Deus sabe preparar tudo. Aí José pensou na mente em deixá-la secretamente durante a noite, para ninguém falar mal dela, né? Para não difamá-la. Então, o que acontece? À noite, José teve um sonho e o anjo chegou e falou para ele: José, não temas receber Maria, tua esposa, em tua casa, porque o dela está para nascer é obra do Espírito Santo de Deus. Aí José acreditou na hora. Aí aconteceu, não é? O nascimento de Jesus, nós já sabemos como foi a vida dele, santa, abençoada. Ele era e será um Deus de amor, mas também ele é um Deus de justiça. Viu? Então, obrou milagres, sofreu por nós, morreu, foi sepultado, ressuscitou, passou 40 dias aqui com os apóstolos fazendo mais milagres. Quando ressuscitou, subiu ao céu. Antes disso, ele tinha prometido aos apóstolos que iria para o Pai, mas não iria os deixar sozinhos. Iria mandar o beneplácito, né, que é o Espírito Santo de Deus, ficar com os apóstolos, que hoje nós fazemos parte dos apóstolos de Jesus. Homens, mulheres, todas que forem fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, e todos que levarem a mensagem do Evangelho, dando bom testemunho de fé e consagração ao Deus vivo e verdadeiro, somos os discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo prometeu: aqueles que terão de vir, aqueles que ainda virão, orou também por nós. E aqui estamos, meus amados irmãos, crentes, fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, a fé em Jesus como Senhor e Salvador, o único advogado entre nós e Deus.
e obedientes aos mandamentos de Deus, sendo que o sábado foi excluído. O nosso sábado agora chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando lá na cruz do Calvário, antes de morrer, o véu do templo foi rasgado quando Jesus disse: Pai, está consumado. Pai, está se cumprindo agora uma promessa tão antiga que o Senhor fez, que tu fizestes, né? Que é o Pai falando ao Filho, os três ao mesmo tempo, três num só. Aí todos estavam alegres, o Pai se alegrou de ver o Filho naquela situação, porque estava cumprindo a promessa que ele prometeu a Abraão e a todos os profetas e apóstolos, né? Todos que acreditavam nessa promessa, no Deus vivo. Então, sim, foi aquela felicidade toda. Aí Jesus disse, aí o próprio Deus naquela hora rasgou o véu do templo, que era muito alto, e se não me engano era de couro de... Uns diz que era de teju, outros diz que era de cabra, mas era um couro forte. De cima a baixo foi rasgado o véu que separava o Santo dos Santos, porque agora é o tempo do sacerdócio material, terrestre, já passou, já acabou. O que está valendo agora é o sacerdócio divino. Jesus Cristo é o nosso sacerdote eterno. Por isso acabou-se história de dízimo. Nada mais é material, nossa salvação é espiritual. O nosso descanso é espiritual, chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, está aqui, quem até do sábado é Senhor. Ele não diminuiu a santidade do sábado, não. Ele assumiu, porque ele é o Santo dos Santos. O véu que separava já não separa mais, né? Porque agora é um só, o Santo dos Santos é Jesus. Não é o templo material, não é o altar material. Que é obedecer os 10 mandamentos de Deus, sendo que o sábado é o nosso descanso eterno. E não é descanso dessa matéria física, não. É o descanso espiritual, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos trocar, né? O nome de Jesus por dias, meses, anos, dias de festa, sábados, comida, bebida, jejuns, abstinências, dízimos, nada, sacrifícios, nada. Jesus é sobre todos, o Todo-Poderoso. Amém? Então, o Papa de Roma, que é o diabo em pessoa, o anticristo, ele também se faz de três, não é? Como Deus, se comparando com Deus. A besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, a besta que subiu do abismo. A besta, o falso profeta, o anticristo. Né? Ele quer ser triuno que nem Deus, mas ele não pode. Vejam que quando é tempo de Natal, ele se faz o Deus onisciente, não, o Deus onipresente, não é? Que ao mesmo tempo, antes da meia-noite, ele está presente em todas as casas de todas as crianças do mundo, entregando presente. A mãe mente, o pai se esforça, compra aquele brinquedo, dá ao filho, tudo escondido detrás da porta, seja de que jeito for. E a mãe diz, sem entender a Bíblia sagradamente, os dois mentem, um é cúmplice do outro. Olha, meu filho, foi Papai Noel que ele trouxe. Sabe o que significa Papai Noel? Nicolas, viu? Era um papa, foi entronizado como Papai Noel. Tá vendo? É tudo satânico. E essa denominação católica romana é satânica. Deus me tirou de lá e tem poder de tirar tantas outras pessoas. Tirou a mim e minha casa. Graças a Deus, em nome de Jesus. Hoje nós não servimos ao Senhor morto, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Ele foi sepultado e ressuscitou. E veio nos buscar. Ele está vivo. E os que dormem em Cristo vão subir com Ele. E os que não estão com seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto de antes do começo do mundo, da criação do mundo,
Esses não têm os seus nomes lá. Quando Jesus vier, no meio da tribulação ou no fim, vai dar um sopro no diabo, que é o Papa de Roma, o anticristo, a besta, o 666, vai dar um sopro que ele vai cair no inferno, mas vai arrastar com os dele. Onde tiver pessoas marcadas com o número da besta, na testa, que é a cruz que o Papa usa em tudo, que é dele. E a marca é o nome do número do nome dele, Vicarius Filii Dei. O nome que ele se condena, se dizendo que é o outro Cristo, o substituto do Filho de Deus. Está na coroa dele lá no Vaticano. Coroa rica, de diamantes, ouro, tudo quanto é de coisas caríssimas. Então, esse nome somado dá o número da besta 666, 1666. É com esse nome que ele vai marcar. E dizem que é por meio do... Eu sempre estou esquecendo o nome, meu Deus. Não é documento. Documento não vai mais existir. É o... Código não. Parece que é código feliz. Eu creio que seja por meio da digital, da mão direita, que diz que vai ser na mão direita. Uns diz que é o chip, outros diz que é aplicado inserido por meio de vacina. Mas eu creio, meus irmãos, que seja o número, ninguém sabe de que forma, né? Mas deve ser para substituir o documento. A digital, né? Porque tem um nomezinho que dá e eu esqueço, no lugar de documento. Mas a Igreja de Jesus não vai ser marcada. O Espírito Santo de Deus já nos selou na testa com o selo do Espírito Santo de Deus, que eu creio que seja o nome que João, evangelista, quando estava preso por causa do nome de Jesus, lá na ilha de Patmos. Então, ele olhando para aquelas visões, ele viu Jesus apareceu. Na coxa de Jesus tinha o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A marca da mão direita do povo dele. Ele vai... Por que é que a igreja vai sofrer perseguição? Porque ela não vai ser marcada. E ele, se ele rastreia, de que forma? Nós não vamos mais nem querer celular. Viu? É pelo dinheiro que ele vai marcar os dele facilmente. Tem até pastores valorizando esse meio de engano, né? Ele vai marcar e vai privar o dinheiro, que só vai comprar e vender. Quem tiver o número da besta, o sinal na testa e o número da besta. O 666 e a cruz, eu creio que seja a cruz. Eu aprendi de pequena, a minha mãe ensinava, pelo sinal da Santa Cruz. A cruz nunca foi santa. Era o madeiro maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deus não fez uma cruz santa, abençoada, descer do céu para Jesus morrer nela, não. Ele estava lá como um maldito malfazejo, sem merecer esse castigo, né? Mas por nós, ele se entregou. E eu creio que o número da besta vai no... Meu Deus, eu não me lembrei do nome, ontem eu falei. Bom, é como tipo de selo, vai ser selado na testa, não é? Quem for da besta. E quem não for, o Espírito Santo não deixa, e o diabo sabe quem é de Deus. Ele não encosta, ele ronda, manda os dele, mas não encosta na gente. Nossa vida é sagrada. Nosso espírito é sagrado também. Então, quem for marcado pela besta vai ser arrastado para o fogo do inferno, juntamente com o anticristo, a besta do final dos tempos, o 666. Tá, meus irmãos, é a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que o mundo não pode dar, não sabe. A comunhão do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo.
o amor do Espírito Santo, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a generosidade, né, que é ajudar o nosso próximo, amar a Deus em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos, Deus resumiu os 10 em 2. Não se fala mais em sábado. E o domingo foi o anticristo de Roma que criou, aquele que se chamava Gregório I. Criou o purgatório, criou a guarda do domingo. Todo dia são santos e aqui ninguém tem poder, ninguém material tem poder de santificar nada, minha gente. Nós pedimos, meu Pai Celeste, em nome de Jesus, abençoe, santifique, proteja, guarde. Nós pedimos e com humildade, no nome de Jesus. Aí Deus nos ouve, nossa oração chega até o trono de Deus. E a graça, todos as benignidades que tem o Espírito Santo, o poder, esteja sempre com todos aqueles que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade, não é com traição, botando outro nome, outra pessoa, coisas no lugar dele, não. É o nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até amanhã, se Deus quiser.